Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Esse vídeo que começou com as imagens ali da barreira do Vasco, né, que ontem recebeu mais de 5.000 pessoas, pelo menos, para acompanhar o jogo do Vasco no telão, né, em forma também de um protesto por tudo que vem acontecendo aí contra São Januário, né, a perseguição da Justiça do Rio de Janeiro a São Januário. O Vasco, o único clube do futebol brasileiro que não pode receber a sua torcida no seu estádio. Ontem, uma manifestação belíssima, né, da torcida do Vasco, fazendo tudo de forma ordeira, sem confusão, apenas exaltando, né, o seu estádio e o seu amor pelo clube. Uma festa muito bonita mesmo na barreira do Vasco ontem, e as imagens vão rodar o mundo inteiro com toda certeza, e eu tenho certeza que hoje também, durante o dia, isso vai ser muito falado em todas as emissoras esportivas do país. Enfim, a gente vai falar aqui do jogo de ontem também, né? O Vasco empatou com o Bahia fora de casa 1-1, e claro que a gente vai repercutir aqui a entrevista de Ramon Dias, que foi muito boa mesmo a entrevista de Ramon Dias, que garantiu que mesmo com todo mundo querendo que o Vasco caia, mesmo com essa perseguição ao Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco não vai cair. Depois da vinheta, a gente repercute aqui essa coletiva, né, de Ramon Dias, que foi muito boa. Tamo junto, deixa o seu like, que é importante, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, e a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. O Vasco que ontem empatou 1-1 com o Bahia jogando em Salvador, e teve um gosto esquisito esse empate, né? Porque o Vasco fez um primeiro tempo ruim, realmente um primeiro tempo que não foi legal. O Bahia consegue fazer 1-0 ali no último lance, né, do primeiro tempo, e naquele momento a gente olha pro time, né, para a atuação do primeiro tempo e para a situação da tabela e fala, complicou, lascou de vez. Porque o Bahia estava abrindo naquele momento 8 pontos para o Vasco, né? E o Bahia seria ali o primeiro time fora da zona do rebaixamento. 8 pontos seria uma diferença difícil pra caramba de tirar até o final do campeonato. Mas o Vasco volta muito bem, né, no segundo tempo, com a entrada do Payet, inclusive, que fez uma boa partida, mesmo ainda fora de ritmo de jogo, mostrou que vai ser muito útil para o Vasco nesse campeonato. E o Vasco faz um bom segundo tempo, chega ao empate, né, num lance ali de pênalti, que o Marlon Gomes sofre o pênalti, né? Que o jogador do Bahia deveria ter sido expulso, o lateral Gilberto, porque já tinha um cartão amarelo, e o árbitro não dá o segundo cartão amarelo, o Vasco foi prejudicado. O Verratti empata ali no lance de pênalti, e o Vasco tem ali mais ou menos 30 minutos para tentar a virada. E o Vasco criou oportunidades para virar o jogo, a principal delas com o Jair, numa jogada do Payet, né? O Payet dá uma assistência belíssima para o Jair, que perde um gol inacreditável, seria ali o gol da vitória do Vasco da Gama. Então, é um gosto estranho, né? Porque poderia ter sido pior o jogo de ontem, a gente saindo derrotado, mas poderia ter sido muito melhor também com a vitória se o Jair não perde aquele gol. Mas com toda certeza, o que chama muita atenção no que aconteceu ontem, primeiro, a manifestação da torcida na barreira, né? Muita gente mesmo na barreira do Vasco, acompanhando a partida contra o Bahia, e claro, a entrevista de Ramon Dias. A entrevista de Ramon Dias foi muito boa, uma das melhores coletivas que eu já vi um treinador do Vasco. Ele conseguiu motivar, incendiar ali o torcedor, deixar o torcedor ainda mais fechado com o trabalho dele e com os seus jogadores. Vou começar aqui colocando a parte que ele fala que o time do Vasco realmente não começou bem a partida de ontem. Ele reclama, né, da arbitragem, diz que mais uma vez o Vasco foi prejudicado, e batendo na mesa ali de uma forma incisiva, ele fala, não vamos barrar, o Vasco não vai cair. Confira. El primer tiempo por ahí no jugamos bien, estuvimos muy mal, por eso miraba en el segundo tiempo que teníamos que cambiar, y el equipo cambió, ya sea en táctico, y creo que fuimos más intensos. Ellos primer tiempo nos superaron, pero en el segundo tiempo fuimos mejor tácticamente. Aparte de la jugada del gol, del penal, que tenía que haber sido cartón y expulsión, y no lo amonestó en ningún momento.
y a Vasco hubo una acción y ¡pum! Roja. Lo sacó inmediatamente. Hay cosas que no se pueden, que tenemos que ser para los dos lados iguales. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, ¿eh? No va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. No va a bajar. Depois Ramon Dias elogia o Payet, né, que entrou no segundo tempo, fez realmente uma boa partida o Payet, e ele aproveita também para fazer um apelo, né, para que o Vasco possa jogar no seu estádio com a sua torcida. O Ramon Dias, desde que chegou, ele ainda não jogou com público em São Januário. É um verdadeiro absurdo, né, o que tem acontecido. E o campeonato está desigual, porque o Vasco é o único time que não pode exercer o seu mando de campo. É o único time que não joga de local, como o próprio Ramon Dias disse, né? E ele faz ali um apelo, né, para as autoridades para que essa punição acabe, né, para que essa palhaçada acabe. E mais uma vez ele diz, aconteça o que aconteça, o Vasco não vai cair. Um discurso muito forte do Ramon Dias. Creo que la cosa más importante es que él se tiene que poner bien. Me gustó en la posición que jugó y con las dos puntas me gustó mucho. Tuvimos más presencia, tuvimos más... en el segundo tiempo creo que pudimos jugar mejor, empatarlo, lo podíamos haber ganado. Y con respecto a la justicia, nosotros queremos jugar de local, queremos jugar en nuestra cancha. Todos los otros equipos juegan en la cancha de ellos, pero nosotros no. ¿Por qué? Nosotros queremos jugar también en nuestra cancha. Con nuestro público, hoy vieron toda la gente que había, mucha gente, queremos jugar de local en nuestra cancha. Que levanten esa suspensión. Todo el mundo juega con su público y nosotros no. Y tenemos para llenar 3 estadios. 3 estadios podemos llenar con la gente de Vasco. Que nos deje jugar en nuestra cancha. Por favor. Você chegou a ver a movimentação do torcedor de hoje? Increíble fue. Increíble lo que hace la gente de Vasco. Increíble. Demuestra que es un gran club, un gran público, pero queremos jugar en nuestra cancha, en nuestro estadio. Queremos jugar. Tenemos para poner 2 estadios juntos de Vasco, pero queremos jugar en nuestro estadio. Hagan lo que hagan, no vamos a descender, ¿eh? No vamos a ascender, no vamos a descender. Hagan lo que hagan, ¿ok? Tá aí, né? Um baita discurso do Ramon e a gente vê a diferença, né? Porque no primeiro turno, quando o Vasco perde para o Santos em São Januário, o antigo treinador, o Maurício Barbieri, dá uma declaração dizendo: porque o Santos nunca caiu, porque São Januário é hostil pra gente. O Santos nunca caiu, o Vasco já caiu várias vezes, então é um resultado normal o Vasco perder para o Santos. Assim, uma entrevista que era para ele ter sido demitido naquele momento, né? Aí você vê a mudança de pensamento de um treinador fracassado para um treinador vitorioso, um treinador que tem essa sede de vencer, que é o Ramon Dias. Como a gente perdeu tempo com o Barbieri, né? E a demora para demitir o Barbieri, a gente está pagando esse preço até hoje. Enfim, que bom, né, que aconteceu essa mudança de discurso e que hoje a gente tem um treinador que entende o tamanho e a grandeza do Vasco. E para finalizar, Ramon Dias mais uma vez reclamou da arbitragem. Que los árbitros no están midiendo, los árbitros y el VAR ya nos perjudicaron en el partido contra Palmeiras. Y hoy también tenía que haber sido en el penal, tenía que haber tenido el cartón y expulsado. Tampoco lo expulsó. Entonces, tenemos que... El fútbol brasilero es muy importante, lo ve todo el mundo. Entonces, esas cosas hay que corregirlas, no puede ser siempre lo mismo. ¿Ok? Gracias. Então tá aí, uma baita entrevista do Ramon Dias que com toda certeza faz a gente começar essa semana acreditando que realmente é possível o Vasco sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Teremos agora 13 dias sem jogos, né, por conta aí da data FIFA. O Vasco volta a campo apenas no dia 16 contra o Fluminense. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.